Fala de queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem que dar um jeito, tem que contratar, porque com esse time vai cair. Essa é a grande realidade. Depois de você passar aí um mês assistindo a Copa do Mundo, um mês assistindo Messi, Mbappé, Olise, Haaland, Kane, Inglaterra, Espanha, Argentina, França, ter que sentar no meu sofá, numa quinta-feira à noite fria, que eu poderia estar fazendo qualquer outro tipo de coisa, para ver esse jogo de Vasco e Vitória, é revoltante, tá? É revoltante, é desanimador. A sensação que eu tenho nessa quinta-feira à noite é que eu perdi horas da minha vida, podendo fazer qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Porque o que foi hoje visto no Barradão não foi futebol. Não é possível. E principalmente, a atuação, o desempenho do Vasco da Gama nessa noite de quinta-feira preocupa, tá? E não preocupa pouco, não. Preocupa muito o torcedor vascaíno. O Vasco da Gama passou quase um mês treinando no CT Moacir Barbosa. Um mês de treino para esse jogo de hoje. E não vimos mudança alguma, muito pelo contrário. A sensação que passa é que o Vasco da Gama retornou dessa pausa para a Copa do Mundo com menos poder de disputa ainda, com menos poder de competição ainda. A situação ela não é pouco preocupante não, cara. A situação ela é muito preocupante. E eu não falo só de ser eliminado na Sul-Americana, eu não falo de ser eliminado da Copa do Brasil. Acorda, vascaíno. Eu falo de queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama não tem poder de competir com o Vitória. O Vasco da Gama não tem possibilidade de incomodar o Vitória. Me fala uma defesa difícil que o goleiro do Vitória, o Lucas Arcanjo, fez hoje. Não tem, porque não fez defesa difícil. O goleiro do Vitória ficou confortável durante todos os 90 minutos da partida de hoje. Uma atuação patética, eu fico sim revoltado por saber que o Vasco ficou quase um mês treinando e nada mudou. Um planejamento pífio, cara. Um planejamento porco feito por essa atual diretoria. Ah, mas foi pra justiça, Lucas. E o que eu tenho a ver com isso? E o que você tem a ver com isso? O que o Vasco tem a ver com isso? Se foi pra justiça, dava um jeito de tentar andar de outra forma. Dava um jeito de tentar contratar de outra forma. Dava um jeito de trazer um treinador em outro momento. Porque eu não consigo nem sequer vir aqui e criticar o Pedro Emanuel. Porque ele desembarcou no Rio sexta-feira passada. Não faz nem uma semana. O primeiro treino dele foi na segunda-feira. Não podemos criticar o técnico. Eu posso criticar o elenco, mas é um elenco fraco, é um elenco limitado, precisa de reforços. Então só tem uma pessoa que eu tenho que criticar. Eu tenho que criticar sim. Elogio quando tem que elogiar. Mas as críticas têm que ser feitas ao trabalho do departamento de futebol do Vasco da Gama, que não entregou um reforço. O Paulinho não é reforço porque nem sequer foi relacionado para o jogo de hoje. E ao senhor Cauã Barros, tá de brincadeira, né, Cauã Barros? Hugo Moura foi embora, Hugo Moura tá na Arábia Saudita, mas deixou o cargo com você, deixou a responsabilidade de entregar jogos para você, porque hoje o que você fez, com todo respeito, parece que você quis desrespeitar o torcedor, tá brincando, não tá levando o jogo a sério como deve ser levado. Entregou o jogo. Vasco da Gama não levava perigo ao Vitória, mas o Vitória também não levou perigo ao Vasco da Gama em nenhum momento durante a partida. E aí você faz essa bobagem, para não falar outra coisa, para não utilizar um outro termo. Faz essa bobagem, entrega o jogo, tá achando que é craque, tá achando que é o quê, cara? Abaixa a bola, Cauã Barros. Abaixa a bola, cara. O Vasco da Gama não precisa só de um meia, não. O Vasco da Gama precisa de um volante, de um primeiro volante bom para colocar o Cauã Barros no banco.
Porque não é a primeira vez que o Calma Barros entrega. É um bom jogador, tem um futuro legal pela frente, mas precisa colocar às vezes o pezinho no chão. Acha que é muito maior do que de fato é. Meu amigo, que coisa horrorosa, hein? Que coisa horrorosa, que jogo patético, que coisa constrangedora o Vasco hoje na volta do Campeonato Brasileiro após essa pausa para a Copa do Mundo. Confesso para você que eu não estou surpreso, né? Acho que quem esperava algo de muito diferente do que aconteceu hoje, enfim, é muito, vamos dizer assim, iludido, talvez a palavra, não me veio outra palavra aqui na cabeça, mas o Vasco nesse período de Copa do Mundo foi uma completa maluquice, né? Demitiu o treinador, aí ficou com... Pô, essa luz também piscando aqui toda hora da televisão, enfim, mas o controle tá longe, vai ficar piscando mesmo, enfim. Demitiu o treinador nesse período, demorou pra caramba pra contratar um treinador, não se reforçou, o time é o mesmo, o treinador novo teve, sei lá, 2 dias de treinamento, então não dava pra gente imaginar que a gente veria algo muito diferente na partida de hoje, né? Foi basicamente uma continuação ali daquele filme de terror antes da Copa do Mundo, que já tava feio demais, e hoje foi muito feio. Sinceramente, eu acho que a gente poderia imaginar hoje talvez um Vasco com um pouco mais de motivação, um pouco mais de entrega, um pouco mais de correria e tal, mas nem isso, né? É até chocante, não é essa palavra, mas vou usar essa palavra, mas assim, é choque de realidade, né? A gente, 1 mês assistindo Copa do Mundo, jogos de alto nível, pô, só jogo bom de assistir, todo jogo é movimentado, todo jogo é maneiro. E aí a gente vem pra esse Vitória e Vasco que, meu Deus do céu, que partida horrorosa. O Vitória também não jogou nada, tá? Vitória não jogou nada. É que, pra ganhar do Vasco, nem precisa jogar, porque o Vasco entrega os gols pro adversário. Então, assim, a gente já vem fazendo isso desde o início do ano. E hoje... foi apenas mais uma repetição, né? Sempre tem alguém pra entregar o doce. No Vasco sempre tem alguém pra entregar o doce. Hoje foi o Calma Barros. O Barros perde uma bola ali de uma forma patética, já no segundo tempo, em frente ali à grande área, e aí a bola sobra pro Renato Kaiser, que é carrasco do Vasco, né? Enfim, a bola sobrou pra ele, primeiro toque na bola dele praticamente, ele havia entrado no segundo tempo, ele coloca ali no fundo da rede, e, cara, eu tava na transmissão do Expresso, né? Durante a partida, e no intervalo eu falei o seguinte: olha, a matemática é simples. Quem conhece o Vasco, a matemática é simples. Se o Vasco tomar um gol, ele vai perder o jogo, porque não vai ter capacidade ofensiva para poder empatar. E se o Vasco fizer 1-0, achar um gol aí numa falha do Vitória, o Vasco vai levar um empate depois, porque defensivamente o time é muito ruim, vai se recuar todo e vai chamar o Vitória para cima e no abafo vai levar um gol. Então, eram os 2 roteiros que esse jogo podia desenhar. O que aconteceu foi o primeiro. Vitória fez 1-0, numa falha ali do Barros, numa falha defensiva do Vasco, num gol que o Vasco entrega. E o Vasco não teve força, né? É assim, o ataque do Vasco é um filme de terror qualquer, né? Eu acho que é o exemplo maior desse jogo. O Vasco deu uma vacilada, entregou o doce, a bola sobrou pro Renato Kaiser, ele fez 1-0 Vitória. No lance seguinte, cara, 1 minuto depois, o lance seguinte, a zaga do Vitória dá um mole também, bola sobra pro Nuno, o Nuno chuta lá na casa do Chapéu. A bola sobra pro Brenner, na verdade, o Brenner rola pro Nuno, o Nuno chuta lá na casa do Chapéu. Ou seja, quando o Vasco entregou o doce, o Vitória foi lá e castigou. O Vitória entregou o doce, o Vasco perdeu porque não tem capacidade ofensiva pra marcar. Então, assim, é um time, cara, muito ruim, muito mal montado, e aí a gente tem que falar aqui da gestão de futebol do Pedrinho, que é ruim. Quando aconteceu ali de afastarem o Pedrinho na liminar, naquele quase um golpe político, acho que todo mundo foi a favor do Pedrinho, do retorno dele, mas assim, a montagem do elenco, a gestão do futebol, do Pedrinho, do Felipe, do Admar, é ruim. Olha, gastaram dinheiro com Brenner, com Spinelli, com Marinho e Nestrosa. Gente, esse Marinho e Nestrosa, meu Deus do céu. O cara entrou hoje, ele não conseguiu fazer nada. Nada. É uma piada de mau gosto, infelizmente. O Spinelli é voluntarioso, ele tenta e tal, mas fraco. Não pode ser a principal arma ofensiva do Vasco. O Coutinho se aposentou e o Vasco até agora não contratou um meia armador. Aí vai empurrando o Rojas de camisa 10. O Rojas é o camisa 10 do Vasco. Ele foi contratado para ser o reserva do Coutinho. Ele não foi contratado para ser titular do Vasco. E aí, do nada, ele é o responsável pela criação do Vasco. Não dá. Não tem capacidade de ser titular do Vasco.
Então, assim, foi muito dinheiro mal investido e o time é muito fraco, gente. Se não se reforçar, infelizmente, não dá aqui pra... Treinador nenhum vai fazer milagre. O Diniz não deu jeito, o Renato deu ali um pulo de golfinho ali, né? No início parecia que ia dar jeito, depois a coisa desmoronou. E o Pedro Manuel também não vai dar jeito. Se não contratar, ninguém vai dar jeito porque o elenco é fraco, gente. O time é fraco. O problema não é mais treinador. O problema é o time que é fraco. Tem que reforçar. Ah, mas para reforçar tem que ter o dinheiro do Crefilho, tem que ter o dinheiro do Lamarck. Não sei. Tem que resolver, tem que dar um jeito, tem que contratar, porque com esse time vai cair. Esse time não tem capacidade, infelizmente. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!